Vamos falar agora sobre assíntotas horizontais, como determinar uma assíntota horizontal, o que é uma assíntota horizontal e falar também dos gráficos que apresentam estas assíntotas. Uma assíntota horizontal é uma reta que tem a seguinte característica. Você imagina um sistema de eixos, um sistema de eixos XY, e uma reta horizontal que corta o eixo Y em um ponto, corta o eixo Y aqui em um ponto. Esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto L. E a característica dela, inclusive que é expressa na definição, e a característica dela é a seguinte: uma reta, como essa reta pontilhada y igual a L, lembra que o gráfico de uma linha horizontal cortando o eixo Y em um ponto L é y igual a L ou y menos L igual a zero? Essa linha horizontal é uma assíntota horizontal se a função se aproxima dela, por um lado, cada vez mais, ou seja, quanto maior o valor de x, se o x tende a mais infinito, quanto maior o valor de x, menor é a diferença entre o gráfico da função e essa linha horizontal. Ou seja, essa diferença é cada vez menor, se aproximando de zero. Nunca será igual a zero, mas será próxima de zero. O gráfico com essa característica ele tem uma forma parecida com esta. Ele desce e vai se aproximando desta linha. Perceba que quanto maior é o valor de x, menor é a diferença entre a função e o eixo. Então essa seria uma reta, uma assíntota, para o lado direito, quando x tende a infinito. Quanto maior o valor de x, menor a diferença entre o valor da função e a reta y igual a L. Ou seja, o f de x menos L é cada vez menor. Só que nunca é igual a zero, essa reta ela não é tocada pela curva da função. A mesma coisa acontece para o lado esquerdo, quando x tende a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, acontece a mesma coisa. Tanto essa diferença pode ser por valores maiores, o valor da função está acima da reta y igual a L, como é esse caso, ou por valores menores. Eu vou mostrar ali. Imagine uma reta, uma reta y igual a L e uma curva de uma função que tem essa característica. Ela vai se aproximando. Dessa reta, y igual a L, porém ela nunca toca. Então essa aí seria a ideia de uma assíntota. Perceba que a diferença entre, na verdade o módulo da diferença entre a função e essa reta é cada vez menor. Então nós temos aí uma aproximação, um movimento de aproximação. Como é que você determina uma assíntota desse tipo? Perceba que ela tem a ver com os limites do infinito, Nós dizemos que uma reta y igual a L, uma reta y igual a L, ou y menos L igual a zero, ela é uma assíntota horizontal se nós tivermos a seguinte condição: se o limite da função f de x, quando x tende a mais, para o lado direito, ou menos, lado esquerdo, infinito, esse limite for igual a L. Então, se nós tivermos um limite pela direita ou pela esquerda, um limite no infinito para mais infinito ou menos infinito, igual a L, a reta y igual a L é uma assíntota horizontal. Por exemplo, imagine uma função desse tipo. Imagine a função y igual a f de x, que é igual a 3x quadrado
menos 5 dividido por x quadrado menos 4. Então nós temos aí uma função racional, né? Uma função racional, e nós vamos verificar se ela tem alguma assíntota. Para verificar se ela tem alguma assíntota horizontal, basta fazer o limite. O limite da função f de x, quando x tende a mais infinito, e o limite dessa função f de x quando x tende a menos infinito. Lembra que o limite é o limite da função. Três x quadrado menos 5 dividido por x quadrado menos 4. Fazer esses limites. Bem, como é que nós resolvemos esse limite? Nós já vimos, né, como que resolve isso. Basta olhar o denominador, o valor de x para essas funções racionais, o valor de x com o maior expoente, e reescrever o limite dividindo tudo por, no caso aqui, x quadrado. Divide tudo por x quadrado. Então esse limite aqui ele vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de... Bem, se nós dividirmos tudo por x quadrado, 3x quadrado dividido por x quadrado é 3. Menos 5 dividido por x quadrado. X quadrado dividido por x quadrado é 1. Menos 4, né? X quadrado menos 4 dividido tudo por x quadrado, dividido por x quadrado. E a regrinha que nós temos é a seguinte: número dividido por infinito, lembra que nesses limites do infinito, quando nós temos uma expressão do tipo número ou uma constante c, dividido por mais ou menos infinito, o valor limite disso é 0. E é isso que nós vamos usar nesse caso. Lembra que aqui nós temos 5 dividido por x quadrado e o x tende a infinito. Então se o x é um número tão grande, ao quadrado ele é maior ainda, né? Então nós temos 5 dividido por infinito. 5 dividido por infinito é 0, então essa parcela desaparece. Mesma coisa aqui, 4 dividido por x quadrado, x tende a infinito, então isso aqui também vai dar 0. E sobra 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 é 3, né? Então nós temos uma assíntota horizontal do lado direito em y igual a 3. Mesma coisa vale para esse limite, o desenvolvimento é o mesmo, né? Perceba que a conta é exatamente a mesma, vou dividir tudo por x quadrado, o resultado também vai ser 3. Então nós temos aqui um exemplo de uma função que tem uma assíntota horizontal em y igual a 3. Né? Uma assíntota horizontal ela é determinada desta forma.